Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa capacitação em projetos elétricos em planta elétrica. E nessa aula a gente vai falar sobre determinação da capacidade dos pontos de consumo de energia elétrica. Nossa, que difícil. Basicamente a gente vai calcular a potência demandada na nossa instalação, tá certo? Mas vocês vão ver que é super simples, é bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho, né, dos pontos de consumo. Então, para determinar a potência de alimentação da nossa instalação, a gente tem que conhecer de início a potência nominal e também o fator de potência de todos os pontos de utilização previstos, né? Mas na nossa casa a gente vai ter principalmente, né, os pontos de luz e as tomadas de força, né, TUG e TUI, tá certo? Eu já vou adiantar para vocês que o fator de potência, a maioria das vezes a gente considera ele unitário, tá certo? Porque é muito trabalhoso, principalmente a gente nunca vai saber qual lâmpada que a gente vai estar utilizando, qual é o fator de potência, né, dessa lâmpada que a gente utiliza, tá certo? Então, geralmente a gente considera, a maioria dos casos, ele vai ser unitário, ok? Bom, para cada ponto de luz e tomada, ou ponto de uso específico, a gente tem que considerar a potência nominal, né, de entrada, o fator de potência nominal do equipamento previsto para ser ligado, ok? Para os circuitos de TUG, a gente considera para cada tomada a potência nominal e o fator de potência vai ser do equipamento mais potente com possibilidade de ser ligado. Isso é uma coisa que a gente pode estar considerando também, tá? Mas se a gente pegar, por exemplo, normas de concessionária, né? As concessionárias têm normas também, tá? A Eletro tem sua norma, a CPFL tem sua norma, e diversas outras concessionárias com certeza vão ter suas normativas, tá? E elas tratam muito bem essa parte da potência, tá? Uma coisa que a 5410 não fala muito, tá? Sobre essa parte, né, de potência de demanda, né, de consumo. Bom, os valores apurados vão corresponder à potência destinada à iluminação, vão ser apenas para efeitos de dimensionamento dos circuitos, e não necessariamente, né, a potência nominal das lâmpadas. Isso eu tinha falado para vocês na aula lá de iluminação, né? Que a potência que a norma considera, a 5410, não vai ser uma potência de lâmpada que você tem que colocar lá, tá? Então, se deu 100 VA, não é que você tem que colocar 100 VA naquele local, né? Aquilo é uma consideração para efeitos de cálculo, tá certo? Evidentemente, hoje em dia, né, uma luminária de 100 VA de LED é uma luminária muito potente, né? Provavelmente nesse ambiente você vai colocar uma luminária de ali 20 watts, 30 watts no total, ali vai ser coisa pequena. Então, é só para consideração de cálculo, ok? 5410 não estabelece os critérios para iluminação de áreas externas em residências, tá? Ela não fala nada sobre isso, então fica por conta, né, do projetista e também do cliente, né, o que o cliente quiser fazer, tá? Não tem um número mínimo ali de luminárias, de potência de iluminação. Isso quem vai determinar é o projetista junto com o cliente, ok? Bom, vamos retomar o que a gente havia dito, né, na nossa aula lá dos pontos de luz, né? Então, em cômodos e dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Em cômodo ou dependência com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescentada de 60 VA para cada aumento de 4 metros inteiros, ok? Que essa nota aqui eu acabei de comentar com vocês. Bom, vou falar agora das tomadas. Então, para determinar a quantidade e localização, deve-se consultar a necessidade do cliente e o bom senso do projetista, né? Isso que a gente já havia falado, né, nas nossas aulas, quando a gente estava montando as plantas, ok? No caso, claro que para a quantidade aqui, né, a norma exige um mínimo, né, como a gente já viu. No caso das cozinhas, copas cozinhas, área de serviço, lavanderias, tal, a gente tem que ter tomadas médias acima da pia. Então, pelo menos 2 pontos, né, dois plugs de tomada, mas eles não precisam estar separados, eles podem estar juntos na mesma caixinha, tá?
Então tem que ter duas tomadas em cima da pia, tá? Não necessariamente no mesmo ponto, ok? Isso é uma outra coisa que a gente já havia comentado. Para efeitos dos cálculos, tomadas duplas e triplas são contadas em número e potência como uma só, tá certo? É o que eu tinha dito, né? Então, um ponto de tomada, uma caixinha dessa é diferente de um plug de tomada. Então, se você tem 2, 3, 6 tomadas numa caixinha, né, numa caixinha dessa, você vai considerar a potência total delas, tá? No seu cálculo, ok? Claro que você pode deixar especificado, né, no seu projeto, no seu memorial, quantas tomadas vão ter numa caixinha, né, em determinada caixinha. Nas varandas, né, quando não for possível instalação de tomada, no próprio local ela pode estar instalada próximo ao acesso. Em halls de escadaria, salas de manutenção e salas de localização de equipamentos, casas de máquinas, sala de bomba e locais análogos, tem que ter pelo menos um ponto e um ponto de 1000 VA, beleza? Aqui também só retomando o que a gente viu, né, as potências atribuídas aos pontos de tomada. Então, né, lá banheiro, cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia, no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até 3 pontos e 100 VA para os excedentes. Se tiver mais que 6 pontos nesses locais, aí você coloca que as duas primeiras são de 600 VA e as restantes são de 100 VA, ok? Nos demais cômodos, 100 VA por ponto de tomada. Aqui uma tabelinha que a gente pode estar utilizando, tá, para referência, né, das potências nominais de equipamentos. Tá? Na internet você encontra diversas tabelas como essa. Nas normas de concessionária também tem algumas indicações, né, de potências para ser considerada. Tá? Então, essa tabelinha pode ser importante para a gente, tá? Principalmente quando a gente vai dimensionar as TUIs, ok? De alguns equipamentos que a gente não conhece a potência. Ok? Então, uma tabelinha para consulta é importante quando a gente está fazendo nosso projeto elétrico. Levantamento da potência total, levantamento da carga instalada na nossa residência. Por que a gente quer saber a carga total instalada? Porque, como vocês viram, né, na nossa primeira aula, se vocês lembrarem, eu falei de alguns tipos, né, de instalação monofásica, bifásica, trifásica, e lá tinha o que ia determinar, o que a concessionária utiliza para determinar se o tipo, né, da sua instalação, se vai ser bifásica ou trifásica, é a potência total da sua casa, é a carga instalada, ok? Então é muito importante a gente fazer esse cálculo da carga instalada. Então, primeira coisa que a gente faz é o cálculo da potência ativa de iluminação. Tá? Carga instalada é sempre em potência ativa, ou seja, em watts. Tá? Então, a gente tem a nossa potência de iluminação, que a norma dá lá, que a gente vai calcular pela norma, que é dada em VA, em volt-ampere. Tá? Potência aparente. Então, aí a gente precisa considerar um fator de potência, que a gente considera um número qualquer aqui. Tá? Geralmente é 1, tá? Já adianto para vocês, geralmente é 1, mas consultem sempre as normas, ok? E a gente calcula a potência de iluminação, eu chamei de PI aqui. Então, o PI vai ser o SI, né, que também é a potência aparente da iluminação, vezes o fator de potência. Beleza, calculamos a nossa potência de iluminação. Vamos agora para as TUGs. Então, a potência total das TUGs, eu vou somar, eu atribuí lá as potências, e aí eu só somo, né, eu tenho o total das potências aparentes, né, de TUG. E aí eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento. Tenho lá um fator de potência que eu considero, e aí eu tenho a potência ativa aqui das TUGs. Aí a gente vai para as TUIs, potência dos pontos da tomada de uso específico. Mesmo esquema, tá? Soma todas as potências de tomada de uso específico, considera lá um fator de potência, né? Geralmente vai ser 1, e faz o mesmo esquema aqui, ok? Aí o cálculo da potência ativa total. Então eu obtive, né, desses cálculos a de iluminação, potência ativa de iluminação, potência ativa de TUG e potência ativa de TUI. O que eu faço agora? Eu somo, e aí eu vou ter a potência ativa total da minha residência.
Ou também a gente pode chamar de carga instalada. Essa é a carga instalada na minha casa, é o total de carga que eu tenho na minha casa. Ok? Então aqui ó, uma nota, ó, em função da potência ativa total prevista para a residência, é que se determina o tipo de fornecimento, a tensão de alimentação e o padrão de entrada. Tá? Como a gente viu na nossa primeira aula, né, que tem os padrões, né, monofásico, bifásico, trifásico, e está tudo atrelado a esse valor aqui, tá? Esse valor que a gente vai ter. Em grandes instalações pode ser calculada a demanda. Tá? Então, o que é demanda? Vamos ver, a gente vai ver agora o que é a demanda. Cálculo da demanda. Então, em instalações maiores, né, para alguns dimensionamentos, como o ramal de entrada, de alimentação e também do quadro de distribuição, e também do pedido da concessionária, as concessionárias exigem que você calcule, né, a potência demandada, tá? A gente vai utilizar os fatores de demanda. Tá? Esses fatores, né, e as condições em que a gente vai utilizar eles é determinada por normas da concessionária. Então, na Eletro, a gente tem a norma deles que chama ND10, tá? E na CPFL, eu não coloquei aqui, eu acabei esquecendo de colocar, mas é a GED 13. GED 13 é da CPFL. Toda concessionária vai ter sua norma, tá? Que trata sobre isso, né? Geralmente é para ter. E tanto é que se você pegar a ND10 e a GED 13, elas são muito parecidas, tá? Inclusive nas palavras, parece que um copiou do outro ali, não sei quem copiou de quem, mas elas são bem parecidas, tá? E você deve consultar elas, tá? Consulte sempre elas, saiba o que tem naquelas normas, porque é importante conhecer e utilizar o que tem lá. Então, o que é o fator de demanda? Né? Então, o fator de demanda ele vai considerar o quê? Que você não vai estar utilizando 100% dos equipamentos da sua casa ao mesmo tempo. Então, vai ser um desperdício se você dimensionar um condutor da alimentação da sua casa, considerando que você vai estar usando todos os equipamentos da sua casa. Né? Imagina, a sua casa tem lá 3 chuveiros, 4 ar-condicionado e vai estar tudo ligado ao mesmo tempo? Não, né? É muito difícil isso acontecer, tá? Então, a gente aplica os fatores de demanda, tá? É a concessionária que traz esses fatores que a gente vai estar utilizando, tá? Então, a gente usa em instalações maiores. Para instalações pequenas, a gente acaba não utilizando, mas é importante vocês consultarem também, tá? Mas, geralmente, o fator de demanda vai ser vai ser unitário, tá? Então, não vai ter grande valia estar consultando o fator de demanda para instalações pequenas, ok? Então, vamos ver aqui os fatores de demanda. Então, eu peguei da ND10 da Eletro, que a demanda é aqui A mais B mais C mais D mais E tal, esse monte de coisa. O que são esses números? Vamos lá. A é a demanda referente à iluminação e tomadas. Então, se for lá na norma, o fator de demanda vai ser dado por uma tabela. Ó. Aqui a tabela 4, lá na ND10. Então, fatores de demanda referente a tomadas e iluminação residencial. Carga instalada, o que a gente somou lá. A gente somou a carga instalada lá, no caso, né, aqui vai ser o P de iluminação mais o P de TUG, né, porque é referente a tomadas e iluminação. Então, a gente soma aqueles dois valores e a gente vai ter a carga instalada aqui. Então, a gente vem na tabela e consulta quanto que deu. Então, dependendo de quanto dá, eu tenho um fator de demanda, ó. Então, se for menor que 1, 0,86. Entre 1 e 2 kW, 0,75. Entre 2 e 3, 0,66. E assim vai. Tá? Então, eu calculo aqui a minha demanda para iluminação e tomada. E eu vou ter outros, tá? Eu não coloquei todas as tabelas, porque isso a gente vai ver mais para frente. A gente vai fazer um cálculo de demanda ali, né? E eu coloquei só para vocês saberem o que tem lá. Então, o item B, demanda referente a chuveiros, torneiras, aquecedores de água de passagem, ferros elétricos. C, demanda referente a aquecedor central de acumulação. D, demanda de secadora de roupa, forno elétrico, máquina de lavar louça e forno micro-ondas. Vamos continuar. E, demanda referente a fogões elétricos. F, demanda referente a condicionador de ar tipo janela. G, demanda referente a motores e máquinas de solda a motor. H, demanda referente a equipamentos especiais. I, hidromassagem. J, estação de recarga de veículos elétricos. Eu coloquei aqui também a tabela 5. As tabelas que a gente mais usa geralmente é a 4 e a 5, né?
às vezes a residência não vai ter um fogão elétrico, uma máquina de solda, uma hidromassagem, né? Então eu coloquei essas duas tabelas que a gente mais usa. Então, ó, fatores de demanda de chuveiros, torneiras, aquecedores de água de passagem e ferros elétricos. Então a gente tem, né? Então, considerando todos esses equipamentos aqui, qual a quantidade que tem na sua casa? Tem um equipamento, fator de demanda unitário, tá? Tem dois, unitário também. Aí vai 3, 4, 5, enfim, acima de 20, vai até acima de 25 equipamentos. E aí tem todos os fatores de demanda. Tá, Pedro, você falou de fator de demanda, mas como que calcula isso aí? Vamos ver também. É bem simples. Então, como calcular a potência demandada? Então, a potência demandada em VA vai ser a carga instalada, tá? Vezes o fator de demanda que a gente obteve das tabelas, dividido pelo fator de potência. Novamente, né, o fator de potência a gente vai constar lá na norma, mas geralmente a norma vai falar que é 1, tá? Para alguns casos especiais ele vai ser diferente de 1, ok? Bom, então é isso, pessoal. Ficamos por aqui nessa aula e vejo vocês na próxima. Falou!